Urologista e geriatra, Dr. Seiichi Fujisaki. Olá. Olá. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer e todo meu. Prazer é nosso. Doutor, qual é a diferença entre o mal de Alzheimer e o Parkinson? Bom, primeiramente as duas doenças ou mal, né? Porque nem necessariamente não seria uma doença, né? Porque é uma degeneração dos tecidos. Os tecidos vão desgastando, ou seja, envelhecendo, né, com o tempo. E essa diminuição da resposta da atividade dela é que traz essas alterações. Ah, é? Então, o tecido cerebral, né? À medida que ele vai perdendo a função dela, de uma forma natural, ela vai trazendo essas alterações. Por exemplo, o Alzheimer. O Parkinson, ele tem algumas outras causas, né? Por exemplo, o tecido cerebral também ele produz uma substância que é dopamina, né? É um neurotransmissor. E a diminuição dessa substância, ela traz sintomas também. Agora, o que traz essas alterações? Algumas causas, alterações vasculares, circulatórias ou traumas também, com relação ao Parkinson, né? Agora, com relação ao envelhecimento, as duas seriam semelhantes. Quanto mais idade, menos resistência terá o tecido, não é? E mais risco de desenvolver os sintomas decorrentes a estas alterações. E não se pode falar doença quando se fala de Alzheimer e Parkinson? Sim, porque normalmente a doença ela pode ser congênita ou adquirida, né? Mas agora uma perda natural de um tecido, ou seja, envelhecimento, seria uma doença? É uma perda da função. Por isso que se chama mal de Alzheimer, por exemplo. Entendi. Não é? Então qualquer pessoa pode ter, doutor? Sim, a tendência, desde que quanto mais se for a expectativa de vida, quanto mais idade, maior será a frequência. Uhum. Né? E existe outro fator que determine? Não, o principal genética? Sim, se sem a sua dúvida. mãe teve? Sem dúvida, que quem tem uma condição genética tem mais predisposição. Mas, regra geral, a idade. Então, vamos entender, com o decorrer do tempo, a expectativa de vida está aumentando. Uhum. Então, é esperado que aumente o número também, ou seja, o percentual dessas doenças. Né? E também pela proporção também de números de idosos e jovens. Né? Porque dependendo da região, vamos dizer assim, do globo terrestre, a população idosa está se tornando maior do que o jovem. Sim. Então, estatisticamente, proporcionalmente, ela é maior. Então, esses fatores explicam, então... Explicam o aumento também da incidência, porque está tendo cada vez menos jovem. Não só pela expectativa de vida, como também no nascimento, né? Que a população também está se controlando com relação ao planejamento familiar. Porque no passado você tinha 10 filhos ou mais, ou 8 filhos, não sei. Hoje, né? A média hoje 1, 2, ou nenhum. Ou nenhum até. Ou zero. Aí a população envelhecendo, né? Cada vez mais. E é por isso que há essa tendência de ter um aumento até 2050? Sem dúvida. Esse dado que a gente deu? Principalmente pela expectativa de vida. E como é uma questão de envelhecimento, qualquer pessoa pode desenvolver ou Parkinson ou o mal de Alzheimer? Necessariamente não Parkinson, né? Porque a liberação dessas substâncias, ela depende da condição tecidual, mas a tendência é aumentar, mas não obrigatoriamente. Agora, a perda da função total, vamos dizer assim, o Alzheimer, praticamente todos iriam chegar, se viver até esse ponto. Agora, o Parkinson, não. Parkinson, não. O Parkinson depende de quais fatores? Por exemplo, o tecido cerebral, ele produz uma substância, é um neurotransmissor, que se chama dopamina. Existem medicamentos que repõem essa dopamina. Né? Então, o que essa dopamina ela faz? Ela controla as reações musculares. Né? Então, por isso que é comum. O que é uma doença de Parkinson? Né? Parkinson foi um médico, 200 anos atrás, já se sabia os sintomas, mas o tratamento apareceu nos anos 60, então seriam 50 anos atrás. Então, veja que foi bem depois. Então, há 200 anos atrás, como que era chamada a doença de Parkinson? Né? Era uma doença motora agitante. Mais ou menos isso seria o significado. O que seria? Um indivíduo parado, mas com movimento. Você fala, mas parado com movimento? Como que seria isso? Tremendo, né? Esse movimento. Seria um tremor muscular. Então, esse neurotransmissor, ele perderia o controle vamos dizer, no tecido muscular.
Então, o Parkinson, basicamente, qual seria o sintoma, né? O que se observa num paciente de Parkinson? Seria aquele movimento involuntário, porque ele não consegue controlar, por exemplo, das mãos, né? Então, é típico, aquele movimento de contar o dinheiro, né? Que seria isto, né? Digital. Então, ele tem esse tremor. Né? Os lábios ficam fechados, a escrita, tudo que é relacionado a controle motor, né? Muscular, ele vai se alterando. Qual é o primeiro sinal? Seria o tremor. Seria mesmo, o tremor o mais mesmo. fácil de observar. E né? Começa pelas mãos, começa... qualquer extremidade, pelas pernas. mãos, isso, pelas pernas também. E para iniciar o movimento também seria mais vagaroso. Por exemplo, levantar de uma cadeira, por exemplo, né? Então, ele começaria mais lento os movimentos, né? Uma vez caminhando, ele mantém um ritmo, mas para iniciar o movimento, seria mais lento. Entendi. Mas o primeiro sintoma seria o tremor mesmo. O tremor mesmo. Né? Mas esse tremor pode ocorrer em qualquer lugar do corpo, né? Por isso se tem a dificuldade da fala também, para deglutir, dependendo do nível, né? E o tratamento é sintomático e também a reposição desse neurotransmissor. Da dopamina. Né? Da dopamina. Né, que apareceram nos anos 60, que até hoje é o carro-chefe do tratamento. Seria parecido com um antidepressivo? Não. Vamos fazer um paralelo. Existem diferentes tipos de diabetes, não é isso? Mas tem diabético que não há tratamento, vai se tratar, controlar o resto da vida, né? Então seria uma reposição. No caso da diabetes, de repente poderia ser insulina. Nesse caso seria essa substância. E a idade onde mais ocorre, né, o Parkinson? É a dos 60, também? 80 anos, ou 55 a 75. Tem algum jeito de evitar, doutor? Algum jeito de se prevenir para esse tipo de mal? A prevenção, vamos dizer, com relação à saúde de um tecido, né, ela depende dos cuidados, né? Cuidados de alimentação e hoje com relação ao exercício, né? Porque o exercício ele ativa a circulação e a circulação é que vai levar as condições de vida para o tecido. Ele vai levar todas as condições que o tecido precisa. O sangue vai levar oxigênio e substâncias também. Então o exercício ele ativa a circulação. Qual tipo de exercício que é melhor, doutor? Não tem. Que se deve fazer? Seria qualquer tipo de exercício, desde que não comprometa as condições básicas, né? Por exemplo, no idoso, é comum ele ter dificuldade articular, óssea, né? Então o exercício não deve sobrecarregar essas estruturas para não trazer um dano, outro tipo de prejuízo. Tudo com acompanhamento, né, doutor? Sim, hoje tem várias especialidades que fazem isso. Mas existe algum tipo de exercício específico? Porque dizem agora, né, muita gente diz que a musculação faz muitos benefícios, né? Sim. Principalmente para os idosos, quando começa a ficar idoso, que previne vários tipos de doença. Tem algum tipo de exercício específico? Não, qualquer tipo de exercício, né? Exercício básico seria a caminhada, mas para aqueles que não podem caminhar, tem os exercícios assim aquáticos também, né? E também tem equipamentos que fazem o exercício, vamos dizer assim, equipamentos que fazem por si só o exercício, ou seja, o indivíduo ele não teria que fazer força, o exercício faria movimentação. Imagina um idoso de 100 e tantos anos, né, que não tenha força muscular, existem equipamentos que fazem isso. Entendi. Fisioterapia? Sem dúvida. Exatamente quando o indivíduo ele não consegue por si só fazer o exercício. Então teria algum equipamento, né, ou um profissional que ajude. E isso preventivamente funciona? Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas que têm tendência a ter mal de Alzheimer, mal de Parkinson, dá para a gente prever isso? Não. Ela emite algum tipo de sinal antes, o corpo, o organismo? Por exemplo, existem condições que prejudicam o organismo. Por exemplo, o fumo, o álcool, não é? Em excesso, né? Então, tem substâncias que que prejudicam o tecido. Então, deve-se evitar. Então, o cuidado geral de uma boa saúde é a base. É verdade. O fumo foi comprovado assim, que, né, causa vários males, mas também está associado ao Alzheimer, ao Parkinson, sem dúvida, tudo? Porque ela afeta a parte circulatória também, né? Desde as doenças vasculares e também teciduais também. E o mal de Alzheimer, como que a gente pode detectar, doutor? Que clinicamente, não seria através de exames, né? Seria um exame clínico. Clínico? E a família, eu digo assim,
se tem uma pessoa aí Sim. na família. Começa a ter dificuldade uma caminhada, né? Tem que se amparar, segurar para poder andar, perda de equilíbrio. Né? Começa assim? Isso. Uhum. Seria aquele tremor muscular. Não, né? é o Parkinson, O né? Parkinson, sim. E o Alzheimer já seria mais uma condição, vamos colocar, de uma condição cerebral no que diz respeito à memória, por exemplo. Né? Então, é comum uma perda, um esquecimento, né, de um fato recente ou antigo. Aí tem vários graus, né? Chegando a ponto de uma confusão mental também. E também no extremo de não reconhecer, né? Não reconhecimento. Sim, eu conheci, eu tive um caso aí na família de... E chegando a ter momentos também de, vamos dizer assim, de um branco total, né? Como se desligasse. De repente volta, depois de alguns segundos, o indivíduo ele não sabe o que estava falando ou onde ele está. Tem que se posicionar de novo. Né? Nossa, dá um apagão total? Não, mas a pessoa desmaia ou não continua desmaia, falando? isso. Ou... Não, ela dá uma parada, é normal isso. Depende do grau. Gente, Então, muito importante essa prevenção, né? Quanto mais se cuidar, mais vamos empurrar essas doenças para frente. Para frente. Né? Mas o grande problema é que a expectativa também de vida está aumentando, né? Então, fatalmente, no final, não vai deixar de... Bom, aí nós temos as tecnologias, pesquisas que estamos torcendo para que eventualmente chegue a... precisa, né? Porque precisa. junto com a longevidade aí que está, né, aumentando... As pesquisas aumentaram também, focando essa necessidade. Sim. Eu vou